Bom dia, pessoal do nono ano A, que é o professor Adlan Pimentel. Estamos aí na nossa 22ª semana, hoje, dia 13 de outubro. Hoje vamos continuar estudando sobre a classificação dos elementos químicos. E vamos estudar um pouquinho sobre a tabela periódica. Eu acho que vocês já viram essa tabela em algumas capas de caderno, né? A capa interna dos cadernos. Já devem ter visto essa tabela em livros. Enfim, já devem ter visto em algum lugar. Aqui nós temos reunidos todos os átomos que se conhecem. Todos os átomos conhecidos estão aqui, né? Só uma correção, na aula anterior, nas aulas passadas, eu estava dizendo que existem na natureza naturalmente cerca de 109 elementos químicos. Na verdade existem 112, certo? Eu queria fazer essa correção, 112. Aqui a gente tem o hidrogênio, alguns átomos aqui até a gente conhece, o hidrogênio aqui, o hélio, aqui o lítio, o berílio, o boro, o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, aqui tem o sódio, aqui cálcio, né? Aqui potássio, vanádio, cromo, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, galho, germânio, arsênio, selênio, bromo, acho que é isso, né? E tem outros, eu não consegui memorizar ainda todos os da tabela periódica, porque são muitos, né? São muitos elementos, vocês estão percebendo aqui. Ao todo aqui, você vai encontrar aqui, ó, 118 elementos químicos, né? 112 naturais, a partir do 113 a gente tem elementos químicos aqui que foram criados em laboratório através da ação humana, né, da intervenção humana. Mas nós vamos estudar um pouquinho sobre a tabela periódica e nós vamos estudar um pouquinho sobre a história dela, como é que se organizou essa tabela, né? Então vamos lá, classificação dos elementos. A partir do século XIX, cientistas começaram a perceber que os elementos químicos poderiam ser agrupados em colunas, porque imagina, o cientista estava lá. Na época, no século XVI, XVII, existiam poucos elementos químicos descobertos, que se conhecia. Então, assim, ficava fácil de organizar eles. Mas à medida que foi se descobrindo cada vez mais elementos químicos, foi surgindo a necessidade de organizá-los. Organizá-los para ficar mais fácil até de encontrá-los na tabela periódica, né? Para poder você saber, você pesquisar, por exemplo, as características de um elemento químico, seu número atômico, seu número de massa, o seu símbolo, o seu nome, distribuição eletrônica. Então, ficaria fácil você encontrar essas informações mais rápidas em uma tabela. Tudo, minha gente, precisa de organização. Uma pessoa que tem, por exemplo, 1000 CDs. Hoje eu quero escutar um CD, é o CD Raça Negra ao vivo 1997. Aí imagine que você tem 1000 CDs tudo misturado de todo jeito. Fica difícil encontrar esse CD, né? Mas imagine se eu pudesse classificar esses CDs, organizá-los. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar 1000 CDs, esses 1000 CDs está misturado sertanejo, samba, pagode, rock, e vou classificar eles por grupos musicais. Eu vou criar uma coluna aqui, em que vai ter CDs apenas de samba. Aqui na coluna apenas CDs de pagode. Aqui apenas CDs de música sertaneja. Aqui apenas CDs de rock nacional. Nessa outra coluna rock internacional. Perceba, fica mais fácil de encontrar o CD de Raça Negra lá, no pagode, né? Vai ficar mais fácil de encontrar. E ainda vai se tornar mais fácil, porque eu não vou ter só um CD, por exemplo, de pagode, eu não vou ter só um CD de música sertaneja. Então eu posso pegar os CDs de música sertaneja e classificá-los em ordem alfabética, né? Alain e Aladim, porque começa com a letra A. Bruno e Marrone depois começa com a letra B, né? Chitãozinho e Chororó começa com a letra C, né? E aí organizar por ordem alfabética. E ainda posso, dentro, se eu tiver mais de um CD desses artistas, eu posso classificar por ano de lançamento. Então, sei lá, posso ter a coleção inteira de Chitãozinho e Chororó, de Alain e Aladim, vou classificar de acordo com a ordem em que esses CDs foram lançados, 1989, 1990, 91, 92. Então, se eu quiser escutar um CD de Raça Negra, a primeira coisa, para eu não ficar doido procurando no meio de um monte de CD, eu vou procurar a coluna de pagode, né? Vou por ordem alfabética, A, B, C, encontrei, Raça Negra é R, tá aqui o R. Encontrei Raça Negra, né? Os álbuns de Raça Negra. Agora eu vou procurar o ano na sequência de 1996. Aí eu vou puxar lá e vou encontrar aquele CD. Em questão de segundos eu posso encontrar um CD. Se não tivesse organizado assim, eu ia ter que ficar procurando um a um em 1000 CDs e eu poderia levar
talvez 1 hora para encontrar esse CD, né? Ia demorar muito. Por isso a importância de classificar e organizar os elementos químicos em uma tabela para facilitar, né, para um cientista, para um químico, a facilidade para ele encontrar esses elementos químicos. A partir do século XIX, cientistas começaram a perceber que os elementos químicos poderiam ser agrupados em colunas, formadas pela reunião de elementos com propriedades semelhantes, características semelhantes. O número de elementos químicos conhecidos pelo homem aumentou com o passar dos séculos, principalmente século XIX. Vamos lá, ó. Século XVI só se conheciam 14 elementos químicos. Você vê, a gente tem mais de 100 hoje, né, conhecidos. Século XVII pulou para 33. No século XIX já, né, subiu para 83. E no século XX, 112 elementos químicos naturais, né? Depois de tantos químicos, muita gente tentou organizar esse monte de elemento químico em uma tabela. Muita gente tentou. Mas nunca ficava bem organizado. Sempre ficava uma coisa, né? Às vezes os grupos, as características não batiam, mas depois de tantos químicos tentarem classificar os elementos químicos, apareceu um russo, Dmitry Ivanovich Mendeleev. A gente vai conhecê-lo apenas por Mendeleev. Mendeleev foi o que mais se destacou, né? Seu trabalho em classificar os elementos é usado até hoje. Ele criou uma tabela periódica dos elementos que serviu como base para organizar todos os elementos químicos que a gente utiliza até hoje. A tabela periódica que a gente utiliza até hoje, quem construiu ela, quem idealizou ela foi esse rapazinho aqui, lá da Rússia, o Mendeleev. Esse aqui foi o esboço de Mendeleev, a primeira tabela periódica, a primeira versão. Vê como era, muito maluco, né? Mas foi a primeira tabela periódica criada, né? Mendeleev, primeira tabela criada assim, nós tivemos outras tabelas, mas a primeira assim que realmente funcionou e agradou os cientistas foi essa daqui. Mendeleev observou que há uma periodicidade, ou seja, um padrão, né? Das propriedades quando os elementos químicos eram colocados em ordem crescente suas massas atômicas. Então o que é que ele fez? Ele pegava o elemento químico do mais leve e começou a classificar. Vou colocar o segundo, o terceiro mais pesado, o quarto, o quinto, o sexto. Então ele começou a organizar a tabela periódica de acordo com o peso do elemento químico. Hoje, né, só houve essa mudançazinha. Hoje não consideram mais para classificar em ordem a massa, mas sim o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons no núcleo. As tabelas periódicas modernas, né, as atuais, elas utilizam como sequência o número atômico, né? Então aqui eu tenho uma tabela periódica, né? Se vocês observarem, o primeiro elemento químico da tabela periódica é quem? O hidrogênio. Por que ele é o primeiro? Porque o número atômico dele é simples assim. Ele tem um próton. Você vai acompanhando aqui pela linha. Olha só, isso aqui é a linha ou chamado período. Não tem mais ninguém aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Vai ter só do outro lado, o hélio, que tem número atômico 2. E vocês vão ver por quê, que o hélio está aqui e o hidrogênio aqui. Já nessa linha, também chamada de período, aí continua o lítio com 3, o berílio número atômico 4, boro 5, ó a sequência, carbono número atômico 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então observem, a primeira coisa que organiza, né, a primeira característica que vem a organizar a tabela periódica em uma sequência, né, em uma periodicidade, é o número atômico do elemento químico. Então percebam isso. Olha só, por exemplo aqui, ó, irídio 77, platina 78, ouro 79, mercúrio 80, talho 81, chumbo 82, bismuto 83, sempre seguindo a sequência, né? Sempre seguindo a sequência. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Okay? Como utilizar a tabela periódica? Como é que funciona a tabela periódica? A tabela tem os elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico. A gente viu isso, né? Vai do hidrogênio, que tem número atômico 1, o hélio, número atômico 2, 3, 4, 5, assim vai, né? Devido a características que são comuns entre eles. Cada elemento químico é representado por um símbolo. A gente já viu, né? Por exemplo, o hidrogênio. Qual é o símbolo do hidrogênio? H, maiúsculo. Qual é o símbolo do hélio? HE. Lembrando que a segunda letra tem que ser minúscula. O símbolo do lítio, Li, né? Símbolo do berílio, Be. Alguns não é necessariamente para enxofre, não tem
a inicial é, por exemplo, tem só o S. Por quê? Porque enxofre em latim era sulfur. Aí por conta do nome sulfur, de enxofre em latim, ficou S. Fósforo é P, mas fósforo começa com F, é porque fósforo é com pH em latim. Por isso ficou, né, o P do fósforo. A gente já viu isso aí em uma aula passada, né? Cada elemento químico é representado por um símbolo, como a gente viu. Por exemplo, a prata é representado pelo símbolo Ag, devido a seu nome no latim argentum. Cada elemento possui ao lado de seu símbolo o número atômico e o número de massa. Se você observar aqui, ó, no caso aqui só vai ter o número atômico. Deixa eu colocar aqui outra tabela periódica. Não, deixa eu explicar um pouquinho sobre... Eita, avancei aqui, peraí, desculpa. Vocês estão vendo aqui esses quadradinhos aqui na tabela periódica, né? Cada quadradinho desses pode trazer as seguintes informações. O número atômico, que vem aqui no cantinho superior. O símbolo, aqui é o símbolo, né, do elemento químico, o símbolo. Aqui vem trazendo o nome pode vir aqui abaixo também, aqui no caso ferro, o nome. E aqui a massa atômica, então pode trazer o número atômico, o símbolo, o nome do elemento, a massa do átomo e algumas tabelas periódicas, elas trazem nos quadradinhos a distribuição eletrônica daquele elemento químico, como por exemplo aqui o ferro, que traz na camada K 2 elétrons, L 8, M 14 e N 2 elétrons. Então algumas tabelas periódicas podem trazer. No caso dessa tabela periódica que eu mostrei aqui a vocês, não trouxe, né, aqui nem o número de massa e nem a distribuição eletrônica. Essa tabela não é completa, ok? Então, basicamente, cada linha, no sentido horizontal da tabela periódica, representa um período, como eu falei a vocês. Eles são em número de 7. São 7 períodos, 7 linhas. E o período em que o elemento se encontra indica o número de níveis de camadas eletrônicas, aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, que possui. Por exemplo, o sódio está no período 3, o que significa que o átomo possui 3 camadas eletrônicas. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Por que é que aqui em cima só está o hidrogênio e o hélio? Porque só eles dois têm apenas a camada K. Por isso que eles estão aqui em cima. Aí pula a linha, aí continua 3, 4, 5. Mas por que é que o lítio que é 3, o berílio que é 4, o boro que é 5 e o neônio até aqui que é 10 estão nessa linha, né? Por que é que eles têm que estar aqui? Porque todos esses elementos químicos, eles têm a camada K e L. Então, eles têm 2 camadas. Se ele tem 2 camadas, ele fica na segunda linha, segundo período. Tá vendo? Tem uma relação entre a linha em que ele se encontra, né, o período que ele se encontra, e a quantidade de camadas. O sódio, o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre, o cloro e o argônio estão na terceira linha, terceiro período, porque elas têm 3 camadas, a camada K, L, M. Já o potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, galho, germânio, arsênio, selênio, bromo e criptônio, percebam que eles estão no quarto período, quarta linha. Por que eles estão na quarta linha? Porque todos eles têm 4 camadas. Camada K, L, M, N, certo? Então perceba, você pula a linha aqui de acordo com a quantidade de camada. Quem está aqui na 7ª camada, como o frâncio, o rádio, o rutherford, o dubínio, né? O bório, Nossa, tem uns nomes bem complicados. No caso aqui, eles estão na 7ª linha, porque eles têm 7 camadas, tem todas as 7, né? Tem a camada K, L, M, N, O, P, Q. Você pergunta, professor, e esses dois aqui? Essas duas linhas, por que elas estão aqui do lado de fora, né, da tabela? Porque elas não couberam. Se você perceber aqui nesse quadradinho, ó, vai do 57 a 71. Poxa, cadê os 57? Cadê os 58, 59, 60, 61, até 71? Cadê? Estão bem aqui, ó. Eles não couberam. Para essa tabela não ficar com 2 pontas passando aqui, eles cortaram e colocaram aqui embaixo. Então aqui esse quadradinho indica do 57 a 71. Aqui está, ó, do lantânio até o lutécio, 57 a 71. E aqui na 7ª linha, 7º período, tem os elementos químicos que deveriam estar nessa linha, mas não couberam. Então de 89 a 103 tem o actínio e o laurêncio. Tanto é que todos esses elementos aqui,
né, dos 57 a 71, que não couberam aqui, são chamados de série dos lantanídeos, porque o primeiro elemento químico que foi destacado daqui é chamado lantânio. E esse outro aqui, que deveria estar no sétimo período, mas teve que ser deslocado para cá porque não coube, é chamado de série dos actinídeos. Por que esse nome? Porque o primeiro elemento químico que saiu daqui foi o actínio. Então, lantanídeos, série dos lantanídeos por causa do lantânio, série dos actinídeos por causa do actínio, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Estudem aí os slides, podem pesquisar também em outros livros que vocês possam ter em casa, na internet, e respondam aí um exercício para a gente poder, né? Quem tiver o exercício atrasado, por favor, coloque em dia, né? Para a gente não deixar o exercício atrasado. Até a semana que vem, um abraço, fiquem com Deus, tchau.